O Guia Alimentar para a População Brasileira traz entre os 10 passos para uma alimentação saudável as recomendações de limitar a ingestão dos alimentos processados e evitar os ultraprocessados. Além disso, orienta que sejamos críticos quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Nesse vídeo, iremos aprender sobre os diferentes níveis de processamento dos alimentos e como ler e interpretar os rótulos alimentares. Vamos começar pelo primeiro grupo de alimentos, que é o in natura. Esses alimentos são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. São exemplos folhas, frutas e ovos. Em seguida, temos os alimentos minimamente processados, que são alimentos in natura, submetidos a alterações mínimas como pasteurização, moagem e embalagem antes de sua aquisição. Por exemplo, o arroz, que foi seco, descascado, polido e empacotado. As farinhas, as carnes resfriadas ou congeladas e o leite pasteurizado também são exemplos. Os próximos grupos são aqueles que merecem nossa atenção e devem ter seu consumo controlado ou evitado. São os alimentos processados, que são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São exemplos os legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. E, por fim, temos os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais feitas de alimentos adicionados de muitos outros ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. São exemplos os refrigerantes, biscoitos recheados, salsicha e hambúrguer. Agora que sabemos um pouco mais sobre os tipos de alimentos em função do seu processamento, iniciaremos a falar sobre os rótulos. Diante de um alimento embalado, uma vez que não podemos acompanhar o seu processo de produção, o único meio que temos para saber um pouco sobre como ele foi feito é analisar as informações do rótulo. Fazendo esta análise, podemos ter noção do nível de processamento dele e podemos decidir se é um produto recomendável para consumo, considerando os aspectos de uma alimentação saudável. Além disso, ficamos mais críticos quanto às informações colocadas em destaque pela indústria alimentícia, uma vez que podemos confrontá-las com os dizeres que são obrigatórios nos rótulos, de acordo com a legislação brasileira. Termos como livre de gordura trans, rico em vitaminas, rico em fibras, são alegações que não necessariamente indicam que um produto é bom ou melhor que outro. Vamos a um exemplo com os famosos salgadinhos de pacote. Numa versão bastante conhecida, há estampado no rótulo que o produto é assado, feito de milho, contém 0% gordura trans, contém 70% menos gordura saturada, sem conservantes, sem corantes artificiais e contém 25% menos sódio. Ler essas alegações nos faz pensar que esse salgadinho parece melhor do que eram as versões antigas. No entanto, mesmo com todas as supostas vantagens, o produto é ainda muito parecido com o que era antes, apresentando uma grande quantidade de sódio e de gorduras. Para poder julgar se essas alegações são verdadeiras e se realmente trazem algum benefício ao produto, nós temos que saber analisar também as informações obrigatórias. Dentre essas, temos que nos atentar principalmente para 3 delas, que são a denominação de venda, a lista de ingredientes e a tabela de informações nutricionais. A denominação de venda é a que define o que é o produto. Ao comprar um leite, por exemplo, a denominação dirá se ele é integral ou desnatado, se é pasteurizado ou se sofreu o processamento UHT. Vamos ao exemplo de como faz diferença prestar atenção nesse item. Com a intenção de comprar um suco de caixinha, nós vamos ao supermercado e, observando os rótulos, podemos encontrar alguma das seguintes denominações: suco, néctar, bebida à base de soja, bebida mista, refresco. Às vezes, o aspecto da embalagem é muito semelhante, mas os dizeres no rodapé quanto à denominação
podem indicar se o produto contém ou não açúcar, corantes artificiais, se é diluído. Exceto o suco, as demais denominações indicam que o produto pode conter açúcar ou adoçante, corantes e outros ingredientes e pode inclusive ser diluído. O suco, ao contrário, não deve ser diluído ou conter ingredientes como adoçantes e aromatizantes artificiais. Além disso, caso contenha açúcar, a quantidade é limitada e é obrigatório que esta informação acompanhe a designação. Por exemplo, suco de limão adoçado. O próximo ponto a prestar atenção é a tabela de informações nutricionais. Nessa tabela são apresentados a porção, em volume ou peso e em medidas caseiras. Por exemplo, 30 ml, 1 colher de sopa, 50 gramas, meia xícara. Além disso, o valor energético, a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e, nesse caso, as gorduras são separadas em gorduras totais, saturadas e trans, além de fibra alimentar e sódio. Outros nutrientes, especialmente se forem alegados no rótulo, também devem fazer parte da tabela, por exemplo, ferro, cálcio e vitaminas. A quantidade de cada um deles é apresentada em calorias, em peso e em percentual VD. O percentual VD quer dizer percentual de valores diários e é um número que indica o quanto o produto apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Na prática, esse valor serve para podermos avaliar se a quantidade de um nutriente é alta ou baixa, considerando uma porção individual. Um exemplo, a porção individual de peito de peru light é 60 gramas, que é equivalente a 6 fatias. Nessa porção, há mais ou menos 600 miligramas de sódio. Isso é muito ou é pouco? Ao analisarmos o VD, vemos que essa quantidade de sódio é equivalente a 26%, ou seja, em 6 fatias de peito de peru light, contém 1/4 de todo o sódio que deveria ser consumido ao longo de um dia. É muito! Agora vamos a exemplos de como podemos utilizar a tabela de informações nutricionais para confrontar os dizeres que as indústrias fazem questão de incluir no rótulo. Em uma embalagem de margarina de uma certa marca está escrito fibras, como um produto que apresenta como diferencial ser rico em fibras. A margarina é um produto gorduroso que muitas vezes contém gordura trans, uma gordura não saudável. Não é habitual e esperado conter fibras na margarina. Ao analisarmos a tabela de informações nutricionais, vemos que a quantidade de fibras é apenas 1% do VD em uma porção. Ou seja, o impacto dessa quantidade na sua necessidade de ingestão é muito baixo. Não dá para pensar em consumir essa margarina pensando em melhorar seu consumo de fibras. Provavelmente a fibra alegada no rótulo não foi adicionada pensando em melhorar a qualidade nutricional. Ela deve ter sido colocada como espessante, com a intenção de melhorar a textura do produto. Outro exemplo é em relação às barrinhas de cereais. Ao olharmos a tabela de informações de um produto de uma determinada marca, encontramos que havia 0 grama de fibras. Ora, quem busca esse produto imagina que ele seja rico em fibras. Acontece que a empresa provavelmente utiliza cereais polidos na preparação do produto e por isso essa barrinha não é rica em fibras. Mais um exemplo agora em relação à alegação no rótulo de um salgadinho de milho que diz assim: fonte de vitaminas e ferro. Se há essa alegação, é obrigatório conter a quantidade desses nutrientes. Na tabela, contém a quantidade de ferro e de ácido fólico, que é uma vitamina. No entanto, esses dois nutrientes são de fortificação obrigatória nos produtos de milho e farinha de trigo. Qualquer produto feito com esses ingredientes será enriquecido com ferro e ácido fólico. Essa não é uma vantagem específica do produto em questão. Agora, vamos à lista de ingredientes. Essa lista deve relacionar tudo o que contém no produto, em ordem decrescente, do que tem mais para o que tem menos, seguida pela lista de aditivos. Em geral, quanto maior a lista de produtos não alimentícios, por exemplo, aromatizantes, corantes, acidulantes, menos saudável é um produto. Vejamos um exemplo de como utilizar as informações da lista de ingredientes.
Em uma torrada vendida como integral, espera-se que contenha principalmente farinha de trigo integral. No entanto, há muitos casos em que o primeiro ingrediente é a farinha branca. Ao comprar produtos integrais, é interessante procurar aqueles em que a farinha integral e outros grãos sejam os primeiros da lista. Também é possível confrontar a lista de ingredientes com a tabela de informações nutricionais. Uma marca de chocolate traz a informação de que não contém gordura trans em uma porção de 30 gramas. No entanto, na lista de ingredientes contém gordura vegetal hidrogenada. Se há gordura hidrogenada, há gordura trans. Acontece que, pela regulamentação dos rótulos alimentares, se a quantidade de um nutriente for inferior a um determinado valor por porção, é possível colocar a expressão não contém. Se o produto tivesse uma porção maior, certamente a quantidade de trans ficaria mais evidente. Para encerrar, vamos apenas fazer um alerta quanto aos produtos que são vendidos como saudáveis, que apontam no rótulo que são feitos com vegetais, carnes magras, etc. Um exemplo clássico é o peito de peru, que é consumido por muitas pessoas como saudável. Embora a quantidade de gordura dele seja pequena, apenas 3% do VD, o teor de sódio é altíssimo, como já vimos. Além disso, a lista de aditivos alimentares é muito extensa, contém inclusive conservadores do grupo nitritos e nitratos, que são relacionados com o desenvolvimento de câncer. Ou seja, não é um alimento saudável. Como dica final, reforço as orientações do Guia Alimentar para o consumo dos alimentos mais naturais, evitando os muito processados. Quando for inevitável comprar industrializados, demore um tempinho a mais no supermercado olhando os rótulos, compare as marcas. Os mesmos produtos de várias marcas podem ter uma lista de ingredientes e uma quantidade de nutrientes muito diferente. Espero que essas informações tenham sido úteis e que vocês possam aplicá-las no dia a dia.